Oi, pessoal, tudo bem? Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está falando? É muito bom ver gente de todo o país se unindo para discutir um tema tão importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou no quão rápido a vida de alguém pode mudar? Como uma simples caminhada para a escola pode se transformar em um pesadelo? Essa história não é só mais um caso, é um grito de alerta. Então, antes de mergulharmos nela, quero pedir sua ajuda. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua participação ajuda nossa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. A história que você vai ouvir hoje é daquelas que mexem com a gente. Imagine um jovem cheio de sonhos, apenas começando o dia, quando tudo muda em um instante. Um olhar de desconfiança, um julgamento apressado, e as consequências são de tirar o fôlego. Prepare-se para se emocionar, refletir e, acima de tudo, agir. Prontos para essa jornada? Vamos juntos, porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Eu estava animado, como de costume, vestindo meu uniforme escolar impecavelmente passado, mochila no ombro, cheia de livros e cadernos. Caminhava pelas ruas do bairro que conhecia tão bem, o mesmo caminho de sempre até a escola. Meu coração estava leve, ansioso para rever meus amigos e mergulhar nas atividades do dia. Mas naquela esquina familiar, algo diferente aconteceu. O som de um carro de polícia se aproximando chamou minha atenção. Não era incomum vê-los patrulhando a área, mas naquele momento algo no ar parecia mais pesado. O carro desacelerou e um policial alto de olhar severo saiu. Ele me encarou por um instante longo demais, como se estivesse tentando decifrar algo que não fazia sentido. Eu hesitei por um segundo, e foi o suficiente para ele gritar: "Ei, garoto! Aonde você pensa que vai?" Eu me virei lentamente, tentando manter a calma, embora meu coração já estivesse acelerado. Não entendia por que o policial parecia tão interessado em mim. Respondi educadamente: "Estou indo para a escola, senhor." Minha voz saiu firme, apesar da tensão que começava a se formar em meu peito. Mas, em vez de aceitar minha resposta, ele franziu a testa e deu um passo à frente, cruzando os braços como se quisesse me intimidar. "Tem alguma identificação?" perguntou, o tom carregado de desconfiança. Tentei manter a compostura, mas minhas mãos começaram a suar. "Senhor, eu só tenho 14 anos, não carrego identidade comigo." Achei que minha explicação seria suficiente. Afinal, era lógico que um adolescente a caminho da escola não tivesse nada a esconder. Mas o olhar do policial continuava duro, quase acusador. Ele deu mais um passo à frente, o bastante para fazer minha respiração engasgar por um instante. "Você não parece ter 14 anos, retrucou ele, a voz fria como gelo. "Não tente me enganar." Senti um nó se formar na garganta. O que ele queria dizer com aquilo? Eu nunca havia passado por algo assim. Era como se ele tivesse decidido, sem me conhecer, que eu era culpado de alguma coisa. "Abra sua mochila", ordenou ele, apontando para o meu ombro com um gesto rápido. "Só tem livros, senhor, posso garantir." Mas ele já não parecia ouvir. Seus olhos brilhavam com uma mistura de suspeita e algo mais. Algo que não consegui decifrar. Mesmo assim, baixei a mochila devagar, mantendo os movimentos lentos e visíveis, com medo de fazer algo que ele interpretasse errado. "Não vou causar problema algum", disse, tentando soar o mais calmo possível. Foi então que ele colocou a mão na arma. O gesto, rápido e instintivo, fez meu corpo congelar. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu tentava abrir a mochila. Tudo o que eu queria era mostrar que não havia nada ali, apenas livros e meu celular. "Senhor, posso pegar meu celular e ligar para o meu pai?" perguntei, tentando soar racional. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele gritou: "Não se mexa! Levante as mãos agora!"
O som de sua voz ecoou pela rua deserta, como um trovão. Obedeci, erguendo as mãos no mesmo instante. Minha mochila caiu ao chão e fiquei ali, parado, sentindo o peso de seu olhar que parecia me julgar, me condenar apenas por quem eu era. E então, tudo aconteceu rápido demais. Eu mal registrei o som do disparo antes de sentir a dor aguda na perna. O impacto do tiro me derrubou no chão. Uma dor intensa atravessou minha perna, quente e cortante, enquanto meu corpo se chocava contra o asfalto frio. Tentei entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia surreal, como se eu estivesse assistindo de fora. Aos poucos, o calor do sangue escorrendo pela minha perna trouxe a realidade de volta com uma força avassaladora. Tentei me mexer, mas a dor era paralisante. Meu celular, que ainda segurava, começou a tocar. Era o meu pai. Com esforço, pressionei o aparelho contra a orelha. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Pai, a polícia atirou em mim. Do outro lado da linha, ouvi o som do mundo dele desmoronando. Meu pai, sempre tão seguro e firme, parecia chocado. Yamal, onde você está? Me diga, filho. Consegui murmurar o nome da rua antes que minha voz fraquejasse. A dor estava me consumindo, mas a mistura de medo e confusão era ainda pior. Por que isso estava acontecendo? Por que eu? Enquanto eu tentava manter a consciência, vi o policial se aproximar com o rosto lívido. Ele olhou para mim, depois para a arma em sua mão, como se começasse a compreender a gravidade do que havia feito. Ele parecia paralisado, incapaz de agir. Os minutos seguintes foram uma confusão de sons e movimentos. Ouvi sirenes ao longe e logo outros policiais e uma ambulância chegaram ao local. Lembro-me de ser colocado em uma maca, de ver rostos desconhecidos acima de mim, gritando ordens enquanto tentavam conter o sangramento na minha perna. Meu corpo estava ali, mas minha mente vagava. Pensava no meu pai, no quanto ele deveria estar desesperado. Pensava em tudo o que eu tinha pela frente. As aulas, meus amigos, meus sonhos, e como tudo parecia ameaçado agora. Quando cheguei ao hospital, a sala de emergência fervilhava de atividade. Enfermeiros e médicos se moviam ao meu redor, avaliando meu estado, discutindo o que fazer. O cheiro de desinfetante e o brilho das luzes brancas pareciam me envolver, mas tudo o que eu queria era um rosto familiar. E então ele apareceu, meu pai. Apesar do ambiente caótico, sua presença trouxe uma espécie de calma, como se por um momento tudo estivesse sob controle. Mas a expressão dele dizia outra coisa. Seu rosto estava rígido e seus olhos carregavam uma mistura de medo e fúria que eu nunca tinha visto antes. "Estou aqui, filho", disse ele com a voz firme. Quis sorrir, mas não consegui. A dor e o cansaço me dominavam. Vi quando ele se virou para falar com alguém e reconheci o policial que tinha atirado em mim. O homem estava pálido e suas mãos tremiam. Meu pai se aproximou dele e, mesmo sem ouvir o que dizia, pude sentir o peso das palavras. O policial parecia esmagado, como se toda a culpa do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Enquanto eu lutava para manter os olhos abertos, tentando ignorar a dor que latejava na minha perna, o ambiente ao meu redor parecia se transformar. As vozes se tornaram mais baixas, mas carregadas de tensão. Meu pai estava agora frente a frente com o policial, que parecia menor do que jamais imaginei alguém como ele poderia parecer. "Você sabe o que fez?" Ouvi meu pai dizer, a voz baixa, mas tão carregada de autoridade que silenciou tudo ao redor. O policial gaguejou, mas não conseguiu responder. Seu rosto estava marcado por um arrependimento que parecia tardio demais. Ele tentou justificar, mas as palavras não saíam de forma coerente. "Pensei que ele..." começou, mas a frase morreu no ar. Meu pai deu um passo à frente e eu vi algo em seu olhar que nunca tinha visto antes. Uma raiva fria e contida, o tipo de fúria que não explode,
mas que destrói tudo no seu caminho. Não importa o que você pensou, retrucou ele cortante. Você viu um garoto, um menino com mochila indo para a escola e decidiu que ele era uma ameaça. O silêncio na sala era quase palpável. Os poucos que estavam ali observavam a cena com olhares tensos, mas ninguém ousava intervir. Meu pai se aproximou da minha maca e seu rosto suavizou levemente quando olhou para mim. Apesar da dor, consegui erguer um pouco a mão e tocar a dele. Senti seu aperto firme, como se quisesse me passar toda a força que tinha. Vai ficar tudo bem, filho, disse ele. Eu prometo. Foi nesse momento que o médico entrou na sala para informá-lo sobre o estado do meu ferimento. Eles iriam me levar para uma cirurgia de emergência para remover o projétil e reparar os danos. Meu pai assentiu, mas antes de me deixarem ir, ele se inclinou e sussurrou: Eu não vou deixar isso passar. Ninguém vai te tratar assim de novo. As palavras dele foram um alívio. Mesmo que eu estivesse assustado e sem saber o que viria depois, sabia que meu pai faria de tudo para lutar por mim. Fui levado para a sala de cirurgia, mas antes de apagar por completo, imagens e sons ainda ecoavam na minha mente. O disparo, a dor, o olhar do policial e a promessa do meu pai. Quando acordei, estava em um quarto de hospital. As luzes eram mais suaves ali, e o som era mais calmo. Minha perna estava pesada e enfaixada, mas a dor agora era apenas um pulsar distante. Vi meu pai sentado ao lado da cama. Seu rosto parecia mais cansado do que o normal, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. Como você está, meu filho? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Melhor, acho, respondi, tentando sorrir. Antes que eu pudesse perguntar mais, a porta do quarto se abriu. Um grupo de pessoas entrou, incluindo outros policiais, e, para minha surpresa, o mesmo homem que havia atirado em mim. Ele parecia um fantasma pálido e trêmulo. Meu pai se levantou, e o silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares estavam sobre ele. Yamal, disse ele com uma calma impressionante, você tem algo a dizer a este homem? Olhei para o policial e as memórias do que tinha acontecido voltaram como um soco no peito. Pensei em ignorá-lo, mas algo dentro de mim dizia que precisava falar. Respirei fundo e disse com a voz firme: o que você fez foi errado. Você me julgou pela minha cor, pelo que você achava que eu era, e não pelo que eu sou. O policial não conseguiu me encarar. Ele abaixou a cabeça, murmurando desculpas fracas que mal foram ouvidas. Meu pai colocou a mão no meu ombro, como se para me dar coragem. Espero que você aprenda com isso, continuei, porque o que aconteceu comigo não pode acontecer com mais ninguém. O silêncio que seguiu minhas palavras foi pesado, mas cheio de significado. Eu sabia que minha vida nunca seria a mesma, mas também sabia que essa experiência era maior do que eu. O policial Collins finalmente ergueu os olhos, mas sua expressão era de completa vergonha. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas parecia não encontrar as palavras. Olhei para ele e respirei fundo, tentando manter a calma diante da mistura de emoções que pulsava dentro de mim. O que aconteceu aqui, comecei, minha voz firme apesar da dor, não foi um mal-entendido, foi racismo. Minhas palavras caíram como um trovão na sala. Eu vi como os outros policiais trocaram olhares inquietos, e até o meu pai apertou um pouco mais meu ombro, como se quisesse me passar força. Você olhou para mim, viu minha cor e decidiu que eu era perigoso. Continuei, encarando o policial diretamente. Você não viu um estudante, não viu uma criança. Você só viu a cor da minha pele e pensou no pior. O policial tentou balbuciar algo, mas o peso das minhas palavras parecia esmagá-lo. Ele desviou o olhar novamente, incapaz de sustentar meu olhar. Meu pai então se virou para ele, com a postura imponente que eu conhecia tão bem. Meu filho tem razão, disse ele com a voz dura. Isso não foi apenas um erro. Foi o tipo de erro que nasce do preconceito,
do racismo que ainda está enraizado em nosso sistema. E como presidente deste país, vou garantir que isso tenha consequências. Os olhos do policial Collins se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. Ele começou a perceber que seu ato impulsivo não apenas feriu um garoto inocente, mas também expôs algo muito maior: o racismo sistêmico que corrói as relações entre a polícia e comunidades como a nossa. Eu sinto muito, murmurou ele, quase inaudível. Mas não bastava. Desculpas não eram suficientes para apagar o que tinha acontecido comigo, ou para impedir que acontecesse com outros. Desculpas não resolvem nada, respondi ainda encarando-o. O racismo que você mostrou hoje é algo que muitas pessoas como eu enfrentam todos os dias. Você não pode mudar o que fez, mas pode decidir ser diferente daqui para frente. A sala ficou em silêncio novamente. Meu pai me olhou com orgulho, mas também com tristeza nos olhos. Ele sabia que esse momento marcaria minha vida para sempre. Mais tarde, quando fiquei sozinho com ele, finalmente perguntei: pai, isso vai mudar alguma coisa? Ou vai ser só mais uma história que as pessoas esquecem? Ele segurou minha mão com firmeza e disse: não, filho, isso não vai ser esquecido. Sua história já começou a ecoar. Vamos usar isso para expor o racismo que ainda existe e para exigir mudanças. Eu prometo. Naquele momento, percebi que, embora a dor física e emocional ainda me pesasse, eu tinha uma voz, e ela poderia ser usada para algo maior, para lutar contra a injustiça e o racismo que marcaram aquele dia. Meu caminho seria longo, mas não seria em vão. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Enquanto eu me recuperava no hospital, minha história começou a ganhar atenção fora das paredes daquele quarto. Primeiro, foi um pequeno artigo na imprensa local. Depois, tomou as manchetes nacionais: adolescente baleado pela polícia em incidente de racismo, diziam os jornais. Mas o que realmente fez a nação despertar foi quando revelaram quem era meu pai, o presidente do país. Até aquele momento, poucas pessoas sabiam que eu era seu filho adotivo. Para meu pai, isso nunca foi algo que precisasse ser escondido, mas ele também preferia manter nossa família longe dos holofotes. Agora, isso não era mais uma opção. No hospital, jornalistas se aglomeravam do lado de fora, câmeras e microfones em punho, esperando por alguma declaração. Dentro do quarto, eu sentia o peso de cada pergunta que pairava no ar. Minha história não era apenas minha agora. Ela era um símbolo. Pai, eu não sei se estou pronto para isso, confessei, enquanto ele se sentava ao meu lado, os olhos cansados, mas cheios de determinação. Ele segurou minha mão, como sempre fazia quando queria me passar confiança. Eu sei que é muito, filho, mas o que aconteceu com você não pode ser ignorado. Racismo não é só um problema seu, é de todos nós. Essas palavras ficaram comigo. Apesar da dor na perna e da memória ainda fresca do medo, comecei a perceber que meu pai estava certo. A luta contra o racismo, contra o preconceito que quase me tirou a vida, era maior do que eu. Alguns dias depois, deixei o hospital pela primeira vez. Ainda precisava de muletas para andar, mas a dor física já começava a ceder. Do lado de fora, uma multidão me aguardava. Pessoas seguravam cartazes com frases como "Justiça para Yamal e chega de racismo". Eu não sabia o que dizer. As pessoas me olhavam como se esperassem que eu falasse algo importante, algo que trouxesse esperança. Respirei fundo e, com a ajuda do meu pai, subi em uma pequena plataforma montada ali. Peguei o microfone, minhas mãos tremendo, mas meu coração cheio de determinação. Obrigado por estarem aqui, comecei, minha voz ecoando sobre a multidão. O que aconteceu comigo foi racismo. Foi um reflexo de algo que acontece todos os dias com tantas pessoas que não têm uma voz para se defender. As pessoas ficaram em silêncio, escutando cada palavra. Eu quase perdi minha vida por causa do preconceito de alguém.
Mas eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Racismo não pode mais ser ignorado ou tolerado, e eu não vou me calar. As palavras saíram com mais força do que eu esperava. A multidão aplaudiu e gritou palavras de apoio. Senti uma mistura de alívio e responsabilidade. A partir daquele momento, eu sabia que minha vida não seria apenas minha. Enquanto a multidão se dispersava, meu pai me abraçou e sussurrou: "Estou orgulhoso de você, filho." A partir dali, as coisas mudaram. Meu pai usou sua posição como presidente para exigir mudanças. As ações do policial Collins foram investigadas e ele foi afastado, enquanto debates nacionais começaram sobre racismo e abuso de poder na polícia. Minha história se tornou um ponto de partida para algo maior. Sabia que o caminho seria longo, mas agora tinha certeza de que minha voz podia fazer a diferença. E eu estava decidido a usá-la. Com o passar das semanas, minha vida se tornou um misto de recuperação e ativismo. Ainda estava aprendendo a lidar com as consequências físicas do incidente, a dor na perna e as sessões de fisioterapia que se tornaram parte da minha rotina. Mas o impacto psicológico era tão desafiador quanto. Às vezes, acordava no meio da noite com o som imaginário do disparo ecoando na minha mente. Meu pai percebeu isso antes que eu pudesse esconder. Ele me chamou para uma conversa uma noite, sentado na varanda da nossa casa. "Filho, sei que isso tudo não é fácil", começou ele, olhando para o horizonte. "Você sofreu algo que ninguém, especialmente uma criança, deveria enfrentar." Eu apenas assenti. Por mais que quisesse falar, ainda estava tentando processar tudo. "Mas lembre-se de uma coisa", continuou ele, colocando a mão no meu ombro. "Sua dor tem significado. Ela pode ajudar a mudar coisas que estão erradas neste país há muito tempo." Essas palavras ficaram comigo. Elas me deram forças para continuar enfrentando os olhares curiosos e os comentários que me seguiam onde quer que eu fosse. Minha história não era mais apenas minha. Ela era uma bandeira para algo maior. Enquanto isso, a investigação sobre o policial Collins prosseguia. Ele não apenas foi afastado de suas funções, mas também enfrentava acusações criminais. Meu pai, apesar da sua raiva inicial, deixou claro que queria justiça, não vingança. "Não é sobre punir apenas uma pessoa", disse ele em um dos muitos discursos que fez depois do incidente. "É sobre mudar o sistema que permitiu que isso acontecesse. Esse sistema era o verdadeiro inimigo, e a batalha contra ele começou a ganhar força. Protestos explodiram por todo o país, exigindo reformas na polícia, mais treinamento contra preconceitos e responsabilização para quem abusasse do poder. Mas minha história também trouxe resistência. Havia aqueles que tentavam justificar as ações do policial, alegando que ele apenas cumpria seu dever ou que não sabia quem eu era. Esses argumentos me feriam mais do que eu esperava. Como poderiam não enxergar o racismo claro na forma como ele me tratou? Como poderiam ignorar que a cor da minha pele foi o único motivo para ele me considerar uma ameaça? "Nem todo mundo vai entender, Yamal", disse minha mãe certa vez enquanto tentava me consolar. "Mas você não está sozinho nessa luta." Ela estava certa. Não demorou para que ativistas e líderes de movimentos sociais começassem a me procurar. Eu fui convidado para falar em eventos, dar entrevistas e até participar de um documentário sobre discriminação racial. No começo, tudo isso parecia assustador. Mas aos poucos, percebi que minha voz tinha poder. Foi em um desses eventos, alguns meses depois, que eu realmente entendi o impacto da minha história. Uma menina, talvez da minha idade, se aproximou depois que terminei de falar. Ela segurava um cartaz escrito: "Eu sou o próximo Yamal." "Eu só queria dizer obrigada", disse ela com a voz baixa. "Minha família sempre me diz para tomar cuidado, para não chamar atenção,
porque eles têm medo de que algo assim aconteça comigo. Mas você me fez acreditar que podemos lutar por algo melhor. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas também sabia que não estava sozinho. Enquanto isso, meu pai continuava pressionando por mudanças. Ele se reuniu com líderes comunitários, especialistas em segurança e até policiais que queriam ajudar a reformar o sistema. A história do que aconteceu comigo foi só o começo. A luta contra o racismo e a injustiça continuaria, e eu estava determinado a ser parte dela. Ainda me lembro das palavras que disse naquela primeira manifestação: racismo não pode mais ser ignorado ou tolerado. E eu sabia, com toda a certeza, que nunca me calaria enquanto houvesse pessoas como aquela menina, segurando cartazes e acreditando em um futuro diferente. Meses depois, enquanto eu caminhava, ainda com um leve mancar, mas muito mais forte do que antes, percebi o quanto minha vida tinha mudado. Meu nome era agora reconhecido em todo o país. As pessoas me paravam na rua, algumas para oferecer palavras de apoio, outras para compartilhar histórias parecidas com a minha. Descobri que o racismo que quase tirou minha vida era um reflexo de algo muito mais profundo, algo que muitas pessoas enfrentavam diariamente em silêncio. Mas o silêncio estava sendo quebrado. As mudanças começaram a aparecer. Meu pai assinou uma série de medidas que exigiam mais transparência na atuação policial e ampliavam o treinamento contra preconceitos raciais. Programas comunitários foram criados para aproximar as forças de segurança da população, promovendo respeito mútuo. Ainda era o começo, mas já era mais do que muitos acreditavam ser possível. No entanto, a resistência também cresceu. Grupos contrários às mudanças se organizaram, alegando que essas reformas prejudicavam a autoridade da polícia ou colocavam criminosos à frente da lei. As redes sociais eram um campo de batalha, com discussões acaloradas sobre meu caso e as implicações que ele trouxe. Um dia, meu pai me chamou para uma reunião especial. Eu estava nervoso, mas curioso. Quando entrei na sala, vi líderes de várias organizações comunitárias, ativistas renomados e até alguns policiais que apoiavam as mudanças. Eles estavam discutindo a criação de um programa nacional para combater o racismo nas instituições. Yamal, disse meu pai, chamando minha atenção. Acho que ninguém melhor do que você para ser o rosto dessa iniciativa. Aquelas palavras me deixaram sem fôlego. Eu? Perguntei surpreso. Ele assentiu com um sorriso encorajador. Sim, filho, você viveu isso na pele. Sua história é uma prova de como o racismo pode destruir vidas, mas também de como podemos resistir e lutar por algo melhor. Foi assim que me tornei embaixador do programa Juntos pela Igualdade. Minha função era visitar escolas, comunidades e eventos, falando sobre o impacto do racismo e a importância da empatia e da justiça. No começo, achei que seria um peso grande demais para carregar. Mas a cada pessoa que se aproximava para me dizer que minha história os inspirava, eu sentia minhas forças se renovarem. Em uma dessas visitas, conheci um menino chamado Rafael. Ele tinha 12 anos, era negro e morava em um bairro humilde. Ele me contou que, após ouvir minha história, decidiu que queria ser advogado para defender pessoas que enfrentavam injustiças como eu. Eu quero ajudar a mudar as coisas, assim como você, disse ele, com os olhos brilhando de esperança. Aquilo me emocionou profundamente. Era por isso que eu continuava. Não era apenas por mim, mas por todos os Yamals, Rafaéis e tantas outras pessoas que precisavam acreditar que um futuro melhor era possível. Enquanto eu seguia nessa jornada, também lidava com minhas próprias feridas. As cicatrizes físicas já não doíam tanto, mas as memórias do incidente ainda surgiam em pesadelos. Em uma sessão de terapia, minha psicóloga disse algo que ficou comigo. Transformar sua dor em propósito é um ato poderoso, Yamal.
Mas lembre-se de que você também tem o direito de sentir, de chorar e de se curar. Essas palavras me deram permissão para ser vulnerável, para entender que, mesmo sendo um símbolo para muitos, eu ainda era apenas um garoto aprendendo a lidar com algo maior do que imaginava. O tempo passou e o programa Juntos pela Igualdade começou a ganhar tração. Mais escolas adotaram políticas de educação antirracista, mais policiais participaram de treinamentos e mais comunidades começaram a exigir mudanças estruturais. Mas eu sabia que essa luta nunca terminaria de verdade. Racismo não desaparece da noite para o dia. É uma batalha contínua, feita de pequenos e grandes avanços. Olhei para o céu uma noite, sentado na varanda ao lado do meu pai. Ele sorriu para mim e disse: "Você está fazendo a diferença, Yamal. Tenho certeza de que sua história vai ecoar por gerações." E naquele momento, senti que, apesar de tudo, eu estava exatamente onde deveria estar. Os anos passaram e minha vida tomou rumos que eu nunca poderia ter imaginado. A dor daquele dia, a injustiça que sofri e o medo que senti se transformaram em força e propósito. O programa Juntos pela Igualdade cresceu além das expectativas, tornando-se um movimento internacional. Minha história, uma entre tantas outras, tornou-se símbolo de resiliência e de luta por um mundo mais justo. Eu continuei meus estudos, agora em uma universidade renomada, onde me formei em Direito com especialização em Direitos Humanos. Durante o curso, dediquei minha pesquisa às reformas necessárias para erradicar o racismo institucional. Mas meu propósito não parou por aí. Na formatura, enquanto segurava meu diploma, olhei para a plateia e vi meu pai e minha mãe me assistindo com os olhos cheios de orgulho. Eles tinham sido minha base, meu porto seguro. Meu pai, que continuava presidente, dedicou boa parte de seu mandato para implementar políticas de igualdade e justiça social. Ele não apenas cumpriu sua promessa de mudar o sistema, mas também abriu caminho para outros líderes seguirem o mesmo rumo. Após me formar, decidi fundar uma ONG chamada Raízes de Justiça, com o objetivo de apoiar jovens de comunidades marginalizadas, oferecendo educação, apoio psicológico e oportunidades para que eles pudessem alcançar seus sonhos sem medo ou barreiras impostas pelo preconceito. Foi nesse trabalho que encontrei Rafael novamente, o garoto que havia prometido se tornar advogado. Ele tinha agora 18 anos e acabava de entrar na faculdade. "Eu consegui, Yamal", disse ele com um sorriso largo. Eu o abracei com força, emocionado. Ver como minha história tinha inspirado alguém a lutar pelos seus sonhos era a maior recompensa que eu poderia imaginar. Com o passar do tempo, o mundo à minha volta começou a mudar. As reformas policiais, implementadas após meu incidente, resultaram em uma queda significativa nos casos de violência policial. As escolas, agora mais conscientes, ensinavam sobre igualdade e respeito desde cedo. E, acima de tudo, pessoas como Rafael e tantos outros começaram a ocupar espaços antes negados a elas. A sociedade estava longe de ser perfeita, mas os passos dados até ali mostravam que mudanças reais eram possíveis. Em uma manhã ensolarada, anos após aquele dia que mudou minha vida, voltei à mesma esquina onde tudo aconteceu. A rua estava movimentada, cheia de crianças indo para a escola, rindo e conversando. Sorri ao perceber que aquele lugar, que antes carregava memórias dolorosas, agora era um símbolo de esperança. Enquanto observava, ouvi a voz do meu pai ao telefone. "Onde você está, filho?" perguntou ele, e eu podia ouvir a preocupação ainda presente na sua voz, mesmo depois de tanto tempo. "Estou bem, pai", respondi, só revisitando o passado para lembrar o quanto já caminhamos. Fechei os olhos por um momento, sentindo o calor do sol no rosto, e respirei fundo. Aquele era o final que eu nunca imaginei, mas pelo qual sempre lutei.
um final de esperança, de justiça e de novas possibilidades. Porque, no fundo, a maior vitória não foi apenas minha. Foi de todos que acreditaram em um mundo onde a cor da pele não determinasse o valor de uma vida. E, por fim, eu sabia que meu lugar não era mais apenas nas páginas de um jornal ou em um discurso. Era no futuro, lado a lado com todos que sonhavam com um amanhã melhor. Então, pessoal, agora que vocês ouviram essa história, é hora de fazer parte dessa luta. Quero que você escreva aqui nos comentários uma frase de impacto para reforçar essa mensagem. Pode ser algo como racismo nunca mais ou justiça para todos. Use sua criatividade e sua voz. Vamos encher esses comentários de força e união. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho também, porque toda semana trazemos histórias que merecem ser ouvidas. Juntos, podemos fazer a diferença. Conto com vocês.